Muito bom dia para você. Hoje é dia 2 de junho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Eclesiástico. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também, depois deles. Mas estes, ao contrário, são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. Meus irmãos, e isso nos prova exatamente esse texto sobre o valor do testemunho. Porque quando o testemunho é verdadeiro, quando a gente passa por essa vida marcando de uma forma, lógico que a gente sabe que quando é de forma negativa também, muita gente, muitas vezes vai continuar lembrando por muito, muito tempo. Mas, por exemplo, quem nunca ouviu falar de Abraão, também conhecido como o pai das multidões? Quem nunca ouviu falar de Moisés, de Davi, aquele que derrotou o gigante, mesmo sendo ele de baixa estatura, um belo que diante fisicamente falando não tinha ele poder para poder fazer isso. E a gente tem vários outros que têm, como Eliseu, como Elias, homens que confiaram na misericórdia de Deus, homens que se dedicaram a ensinar os caminhos do Senhor. E exatamente por esse motivo foram ensinando aos seus filhos, que ensinaram aos filhos dos filhos, e assim a gente vai voltando atrás e aí você percebe, grandes homens marcam a nossa história, grandes homens marcam nossa descendência. E nos dias atuais, muita coisa se apaga. Muito mais de 2000 anos, porque mais de 2000 anos tem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E lá no Antigo Testamento, bem antes de Jesus, esses homens são conhecidos ainda nos dias atuais, exatamente pela força do testemunho, exatamente porque testemunharam a palavra viva, a palavra de Deus. Não é uma pregação sobre quem eram eles, mas era uma pregação sobre como viviam a respeito do que acreditavam e do que ensinavam. E os seus gestos perduram pela história. E aí eu te pergunto, no dia que a gente for uma memória na vida de alguém, que tipo de memória eu e você seremos? Seremos lembrados pela pessoa boa que nós fomos, pelos gestos de bondade, pelo testemunho de misericórdia, ou seremos lembrados de forma ruim, por aquilo que nós deixamos de fazer, por aquilo que nós podíamos, mas decidimos fazer ao contrário, ou nem sequer seremos lembrados? É lógico que quando a gente fala isso, pode existir uma questão de ingratidão, mas aqueles que deixam testemunho ficarão na memória de alguém. Sabe por quê? O testemunho, meu irmão, ele transforma a nossa vida e ele também estimula sobre a vida do outro. Porque muitos que a gente às vezes não sabe, e eu digo isso por experiência viva, participando de retiros, participando de encontros, você vê testemunhos de pessoas que falam, olha, fulano, né, quando tem um pregador que às vezes já tem um tempo de caminhada, fulano participou do meu processo de conversão. Estava eu aqui, entrei aqui um jovem, entrei aqui rebelde, entrei aqui sem conhecer nada, e ele foi meu pastorzinho em tal retiro. Fulano tem uma pedrinha ali no meu processo de transformação de vida. E é esse legado que nós precisamos deixar. E quando os nossos filhos olharem para nós, eu digo por mim, né? Eu falo que às vezes eu falo que quem mora próximo de mim, no geral, vai lembrar assim, nossa, aquela mãe parece louca, porque de vez em quando grita e grita o dia todo. Tenho meus momentos de surto. Mas o que o meu filho vai lembrar de mim? Além disso, por testemunho, o que ele vai lembrar? E o meu filho, gente, às vezes aquilo que você ensina para o filho, talvez ele demore a aprender com palavras, mas aquilo que você faz, ele reproduz. Existe uma ou outra exceção, mas no geral a regra, ele reproduz aquilo que você faz. E aí eu te pergunto, qual é o testemunho que você vai deixar? O que exatamente você vai deixar de legado sobre essa terra? Que não seja sobre mim, que não seja sobre você, mas que seja sobre alguém que decidiu lutar diariamente para viver a santidade. A palavra do Senhor, ela é luz, caminho, verdade e vida.
Ela é o tempero que a minha e a sua vida precisa e que, ao temperar a nossa vida, dará gosto e sabor à vida de muitas outras pessoas. Porque a palavra de Deus, ela não é sobre essa ordem cronológica, mas ela é viva. Foi para aquele povo, é para mim, é para você. Hoje é sexta-feira, dia de jejum. Que possamos voltar para nós mesmos e pedir ao Espírito Santo que nos mostre em que eu devo mudar para deixar um bom testemunho para aqueles que virão depois de mim. Até mesmo porque o testemunho pode ser para eles pensar neles, mas a minha conduta dirá sobre o dia do juízo final. Que Deus te abençoe.